E foi. Sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições, ainda aqui nesse período nosso de Lisboa, de Portugal. Tanta coisa Deus tem gerado através de nós e eu continuo aqui feliz, contente por essa oportunidade de não estar só aqui, vivendo tudo que a gente está vivendo, conversando tudo que a gente está conversando, experimentando mesmo, mas também podendo rever os amigos, né? A gente veio para cá em 2018, né? Sim. Viemos sim. juntos para cá e agora você está morando aqui e a gente vai aproveitar para conversar sobre essa sua experiência transcultural da tua casa. Senhoras e senhores, imagino que vocês já estejam reconhecendo essa face adorada no Brasil. Senhoras e senhores, salve de palmas. Rafael, aqui é Rafael, falo sobre o nome, mas como esse podcast é pro Brasil, ele continua sendo o nosso pijama. Muito bom. Alegria. Excelente, muito cara. Bom, muito bom. Se apresenta aí. Fala Aprendi hoje de manhã com um Ah. amigo que eu sou internacionalmente desconhecido, né? A pessoa, alguém perguntou, né? O Thiago perguntou pro Você casal. tá aí falando Você conhece e tal. ele? E eles, tipo, não. Eu falei, não, mas fica tranquilo. Igual você tem mais 7 ou 8 bilhões. bilhões, assim, tá tudo tranquilo. Mas fala aí, Rafa. Exatamente. Pijama. Alegria, bom demais estar aqui com você. Nossa amizade já vai aí de anos. A gente, Mais de 10. num certo sentido, hoje, enquanto inclusive eu escrevi uma coisa, pensava nisso, né? Que nós temos uma semelhança, que é que o nosso coração crê e ao mesmo tempo sangra por uma coisa igual, que é a questão da unidade da igreja. Sim. O desafio de ver os nossos pais e também os nossos amigos caminhando muitas vezes solitariamente, né? E todo mundo muito envolvido nas suas próprias coisas, e coisas boas, legítimas. Sim. Mas no desafio de andar junto, então a gente se encontra, nós nos encontramos nessa dor. É uma das dores onde a gente se Sim. encontra, né? Temos nossa muitas pauta. alegrias também que a gente se encontra, mas Claro. assim, compartilhar as dores faz da gente ainda mais amigo, né? Dizem que amizades de guerra nunca se desfazem, né? Porque aquilo que experimentam juntos é uma coisa tão intensa que depois não desconecta. E acho que é um pouco da nossa situação também. Nossa, eu vou guardar essa, viu? Já temos o primeiro corte aqui. Mas vamos lá. Fala aí de você um pouquinho. A gente realmente, né, se encontrou nesse universo, né, da unidade da igreja. Foi. Eu acho que é o nosso tema em comum. Temos outros temas em comuns, mas esse é o que mais uniu nosso coração, nossa missão. Aí depois o mosaico, tudo que a gente já realizou, tanta coisa bonita que a gente assistiu, tanta coisa feia também, que infelizmente, sim, mas sim. que formou a nossa vida. Mas hoje você está aqui, mas antes de tudo, queria que você falasse assim mesmo um pouquinho da sua casa, se apresentasse como aquele que de fato você é, e aí um pouco da trajetória lá no Brasil, até aí depois a gente puxa a pauta mais assim da vivência aqui em Portugal Tá bom. e etc. Tá bom. Bom, eu me chamo Rafael Cassiano, ainda que muitos me conhecem como Pijama, sou marido da Iana, pai do Vitinho e da Aurora, e o Vitor tem 9 anos, a Aurora tem 6. Eu e a Iana vamos fazer agora esse mês, em abril, 20 anos de namoro, né? E tá muito alegre, assim, cada vez mais parecidos. Outro dia a gente falava disso, o quanto a jornada nossa juntos é boa, Sim. porque nós assimilamos, né, coisas boas um do outro. E, claro, eu vou ser sempre eu, mas um pouco melhorado em aspectos em que eu era muito pobre e que a Iana é muito rica. E a Iana também vai ser sempre a Iana, mas com alguns aspectos também onde ela era muito pobre e que agora ela fica rica. E é isso, nós estamos aqui. Nós viemos para Portugal a primeira vez por causa do Ministério Sal da Terra em 2013. Eu ainda era um representante de medicamentos e tinha uma outra vida, enfim, em termos de empenho cotidiano, tempo, mas sempre fui muito envolvido com a igreja, né? Eu nasci num contexto da primeira igreja batista em Goiânia, sou 5ª geração de cristãos, sempre fui envolvido com lideranças de juniores, de adolescentes, de jovens, jovens batistas do estado, enfim. E tive uma banda de rock. Não, e acho que Deus começou... É mais difícil de acreditar, mas eu sei que é verdade. Acho que isso traduz também um pouco do meu coração, por isso estou mencionando, porque foi aí que eu acho que Deus começou a querer me chamar para a questão da unidade, porque como eu fazia parte de uma igreja muito boa, mas muito tradicional, né, era a igreja da minha avó.
eu não tinha aquela frustração, sabe? Assim, essa igreja não é boa. Não, eu sempre entendia a igreja da minha avó, Família, a igreja né? dos meus pais. Ela não tem que ter a minha cara. E como eu tinha uma banda, fazia parte de uma banda de rock, sendo parte de uma igreja como essa, isso quer dizer que eu tocava em tudo quanto é igreja, menos na nossa, né? E foi aí que eu comecei a perceber e descobrir que existiam outras formas de viver a espiritualidade, a relação com Deus, porque naquela época não tinha rede social, né? Então a gente achava que toda igreja era igual a nossa. Sim. E quando comecei a tocar, eu falei assim: meu Deus, tem um mundo né, várias muito diferente, pessoas relacionam de várias formas enquanto igreja, relacionamentos de amizade na igreja. E Deus sempre me deu, né, numa expressão que a gente usa, sempre me deu muito estômago, vamos dizer assim, para lidar com realidades muito distintas de igreja. E depois de alguns anos, né, nós chegamos no contexto do Sal da Terra, há mais ou menos 17 anos atrás. Eu e a Ana nos casamos já no Sal da Terra, fui me envolvendo com a igreja, como disse, era um representante. Fui desafiado a vir numa viagem missionária com os irmãos do conselho da igreja para visitar as parcerias que tinham aqui na Europa, numa relação de já mais de 30 anos. E o primeiro país que nós conhecemos na vida, fora do Brasil, foi Portugal. Numa viagem dessa, nós éramos um grupo de 15 pessoas, ficamos 5 dias em Portugal. E depois daqui fomos ao Reino Unido e ficamos mais um tanto de dias lá. E depois voltamos em 2018, que foi quando a gente veio junto, para um encontro que passou por Portugal, e depois fomos para Palma de Maiorca, na Espanha, um encontro também para celebrar a unidade, conhecer irmãos de lugares muito distintos. Tinha gente ali da Inglaterra, acho que na época tinha uma pessoa que estava na África, tinha gente aqui de Portugal, do Brasil, Itália. Enfim, foi um tempo riquíssimo. Depois se repetiu em 2019. Depois recebemos o pastor João Martins, que também vocês vão acompanhar aí uma conversa Já do foi, Dani né? com ele. Foi da semana passada. E, enfim, e aí o João tirou um ano sabático, e parte do sabático dele foi no Brasil, teve em São Paulo, teve em Goiânia, teve em Floripa. Voltou já agora. E aí depois foi a vez da nossa família chegar aqui, né? E estamos aqui desde agosto de 2022, já há quase 3 anos. 3 anos. E é isso, acho que mais ou menos, né, resumidamente, um pouco da nossa trajetória, e você vai perguntando e Não, nós vamos conversando. Não, é isso mesmo. A gente foi sendo inserido, né? Você mais cedo do que eu, a esse olhar mundo, assim, embora eu tinha o exemplo, né, dos meus tios, da minha tia, que vive ministério transcultural, tal. Então nasci com essa coisa de escrever carta, mandar dinheiro, aquela coisa assim, para a Índia, para a Romênia, etc. Mas como ministério, meu mundo era mais reduzido, assim, né? Então, embora o universo brasileiro seja grande, assim, eu acabava pensando mais no Brasil, né? Não tinha esse olhar para o mundo, assim. Então, você acho que foi inserido nisso mais cedo do que eu. O próprio Ministério Sal da Terra, tantos anos servindo aqui, etc. E aí, de repente, no momento, assim, o que eu achei interessante, que eu acho que vale a pena a gente expressar isso, é que a maioria das pessoas que sonham com a Europa, essencialmente Portugal, que é a porta de entrada para quem não fala inglês, né? Aquela coisa de, vou a Portugal, fala a mesma língua, as pessoas não têm ideia da distância cultural. Onde a gente viveu várias coisas, assim, que eu dou muita risada para não chorar, né? Mas é muito distante, mas geralmente as pessoas vêm quando o ministério tá ruim. Então, a gente já encontrou diversos pastores que... quase uma fuga vim para cá. E uma das coisas mais bonitas que eu tenho visto e acompanhado agora, principalmente na tua vida, é que quando você faz uma transição para cá, com a sua casa, com todos os desafios que a gente vai falar disso, você estava, ao meu ver, né, você pode discordar de mim, mas ao meu ver, num momento muito bom. A 90 é uma igreja... É a nossa igreja lá no Brasil. Em Goiânia. 90 porque é na Avenida... É rua ou avenida lá? É rua. É rua 90. Não, parece uma avenida aqui. Sim. Mas a rua 90, a gente chama assim a Igreja Sal da Terra lá. Momento maravilhoso, muitos os jovens ali, você trabalhando com discipulado, o povo amando, e a igreja não só crescendo numericamente, mas uma expressão muito saudável. Eu amo muito a 90 lá, toda vez vou a 90 e tenho o prazer de andar com o Marcão e tantos irmãos. Mas conta um pouco disso, assim, como foi para você abrir seu coração num momento
que a vida tava boa. Tipo, não tinha nada ruim. Tava tudo maravilhoso. Você não foi você não veio resolver um problema aqui. Exato. Então, esse é o desafio e a bênção de viver em conselho, né? Que é a nossa forma de governo no Ministério Sal da Terra e a forma como a gente crê também para viver ministério em qualquer contexto. Sim. O Mosaico era assim. O Mosaico tinha conselho. Tem, né? Conselho, enfim. E eu não tinha planos para viver na Europa, né? Fizeram planos para mim. Então, eu e a Iana nunca pensamos em sair nem de Goiânia, muitas vezes, por causa do Mosaico. É interessante porque em 2013 tanto o Mosaico começou de forma mais expressiva, ele já existia, mas de uma forma muito local, numa igreja local. Em 2013 ele começou mais expressivamente. E em 2013 eu também vim para a Europa a primeira vez, numa viagem de 15 dias. E uma vez que você sai, a sua cabeça mexe muito, né? Eu falo com muita gente, se eu pudesse obrigar as pessoas a fazer uma viagem internacional sem ser só para turistar, eu obrigaria as pessoas, né? A, por exemplo, dormir na casa de um local. Então, como eu vim no contexto da igreja, eu dormi na casa de portugueses, depois eu dormi na casa de ingleses. Eu fiz parte minimamente da rotina daquelas pessoas. Conheci poucos lugares turísticos, né? Estava mais mesmo com as pessoas, né? Na vida delas e tal. E isso mexe muito conosco. Então, 2013 foi um ano muito importante nesse sentido na nossa vida. E nós não pensávamos, né, apesar, como eu estava dizendo, das pessoas olharem para a abrangência que o Mosaico tinha no sentido de trânsito, né? Hoje praticamente não há um estado do Brasil onde nós não tenhamos algum ponto de conexão. Até no Acre, Claro. que muita gente brinca, né? No Acre, Lá no Acre. Temos ponto de conexão, temos ponto de conexão no Amapá, temos ponto de conexão em Belém, enfim, em muitos lugares onde às vezes é mais difícil, né, de conectar. E muitas vezes as pessoas assim, vamos servir em Natal, vamos servir em São Paulo, enfim, lugares assim legais. E nós nunca tivemos vontade de sair de Goiânia, somos de Goiânia, crescemos ali. Por último, tínhamos financiado uma casa, né, no mesmo lugar onde eu vivi a minha adolescência toda. A primeira casa, o primeiro apartamento que eu e a Ana vivemos foi um apartamento que eu cresci a minha infância. E depois, onde nós compramos uma casa, no condomínio que eu vivi também a minha adolescência toda. Então, ou seja, somos muito enraizados, vivemos sempre perto dos nossos pais, num contexto de igreja muito semelhante, e não tínhamos planos de sair nem dentro do Brasil, que dirá para fora. Mas, por causa de toda essa história do Ministério Sal da Terra, de já 35 anos investindo na relação com a igreja na Europa, no ano em que o Marcão viveu um ano sabático, o Marcão pastoreia junto comigo lá na Sal da Terra em Goiânia, ele ligou-me na metade do sabático dele e falou assim: Rafa, a gente tem orado e pensado que pode ser um bom momento para você e sua família viver uma experiência como a que nós já vivemos 20 anos atrás, porque ele e a Roberta tinham vivido na Inglaterra por 2 anos. E nós falamos, olha, podemos considerar. Para a Iana era muito difícil pensar sobre isso. Para mim era mais fácil, sendo uma coisa assim de prazo estabelecido. Eu falo, não, tudo bem, é uma missão. Eu entendi, uma missão. Vou lá e já volto. Um ano que acaba. E volto. E aí nós fomos orando sobre isso e teve um intervalo, porque veio pandemia e tal. E depois de algumas histórias, que não precisa de ser dito agora, nós viemos para um projeto de 1 ano e meio. Num momento em que a igreja do Brasil realmente estava muito boa, nossa igreja dobrou numericamente falando, ela dobrou de tamanho 2 vezes, né, enquanto a gente estava ali pastoreando. No ano em que o Marcão ficou fora, por exemplo, a igreja praticamente dobrou de tamanho, depois ela cresceu ainda mais na pandemia, quando o Marcão já estava de volta. E era um momento ali, você conhece lá a realidade, nós temos um privilégio, eu e a Iana, de acessar o coração de pais e filhos, né? E isso é muito interessante, porque às vezes ou a gente está com os jovens ou a gente está com os pais. Sim. E no nosso caso, nós desfrutamos da amizade dos pais dos mais jovens e desfrutamos da amizade dos mais jovens. E isso é maravilhoso, poder participar dos desafios deles enquanto pais, enquanto casal, e também poder desfrutar do outro lado de fazer os batismos e depois fazer o acompanhamento de noivado e fazer o casamento do filho dos pais. Que a gente... É riquíssimo. Eu realmente estava num momento
muito contente, né, na nossa igreja local. Teve uma reforma na rua da nossa igreja, fizemos uma reforma gigante no próprio prédio da igreja, tínhamos feito uma reestruturação em termos de áreas da igreja e tal. Tava mesmo assim muito contente por tudo que Deus estava fazendo naquele lugar. Mas também cresci com uma referência ministerial muito próxima, que é o pastor Paulo Júnior, que sempre fui muito desapegado dessas coisas, né? O Paulo Júnior está numa igreja, quando aquela igreja tem uma estrutura já boa, ele sai para plantar uma nova e deixa as pessoas ali. E eu vi o Paulo Júnior fazer isso mais do que uma, duas vezes. E acho que também lá no meu invisível, porque isso não foi completamente maquinado, mas lá no meu invisível eu tinha essa referência e falei, vamos viver uma coisa nova com o Senhor. E viemos para um projeto de 1 ano e meio, onde era para estar 1 ano em Portugal e 6 meses no Reino Unido. E no meio do caminho, Deus foi mostrando para nós que Ele tinha outros planos, né? O primeiro plano a ser revisto foi o Reino Unido, onde nós deixamos de pensar nos 6 meses do Reino Unido e assumimos que ficaríamos 1 ano e meio em Portugal. E o segundo passo foi rever o plano todo, porque devido a conversas com o Conselho daqui de Portugal e o Conselho de Goiânia, fomos chegando a um entendimento de que deveríamos ficar aqui por prazo indeterminado, vamos dizer assim, e cá estamos há quase 3 anos, com meandros aí no meio que a gente pode conversar mais dependendo do que você achar que é importante. Não, sim, você está falando do processo, essa trajetória, e a gente tem falado sobre isso, né? O ministério nunca pode ser a fuga de ninguém, né? Então, às vezes, o cara tentou tudo o que tentou na vida, não conseguiu, e aí depois, então vou ser pastor mais fácil. Porque, não sei se alguém acha isso, mas pelo menos no começo a pessoa pode achar isso e tal. Ou vou viver uma experiência e vou aproveitar que dentro do meu ministério já há pontes internacionais e eu quero aprender só da cultura. Então o cara vem com uma mente meio de certa forma, tirar um proveito daquilo e claro, a gente vai aprender, faz parte do pacote. Mas aí, às vezes, as pessoas não calculam, eu acho que quase ninguém calcula, o tanto que é o desafio ser um estrangeiro. Que eu sempre falo sobre isso com todo mundo que tem o sonho porque o brasileiro, há muitos que têm o sonho de viver fora e de fato, por um curto tempo, igual a gente falou, eu acho que todo mundo deveria viver essa experiência. Mas vocês vieram e começaram a experimentar algo de Deus aqui, mesmo você sendo muito planejado assim, você começou a se abrir para a possibilidade de ficar. Então no começo havia uma certa resistência, claro, de sair, você nunca nem morou em outra cidade. Exato. Muito menos nem a Iana, né? Os dois nasceram e viveram em Goiânia a vida inteira. Exatamente. Pra mim ainda é mais assim... Numa cidade interior do país, né? Nem é assim, vamos dizer, não é São Paulo, que está em contato com outras culturas constantemente, muito movimento o piqui e a pamonha, né? Exato. A pamonha com pimenta, aquela churrasco. Tem toda hora, toda fácil. Muita hospitalidade, né? Muita casa na casa. Justo, o povo, coração aberto. Uma igreja muito saudável nas suas relações. Não. Todos os parâmetros, família perto, tudo que você falou. Sim, exatamente. Escola que você sempre quis para os seus filhos, plano de saúde. Tudo que a vida organizou, ouvimos a Deus, a gente vai sair. Mas com um projeto estabelecido, né? Exato. Eu lembro que da Iana a gente conversando, porque é muito diferente quando a gente vai, que aquela coisa que os coaches falam faz sentido, né? É o lance da queimar a ponte, né? Quando a gente sabe que vai voltar, ainda fica meio assim, não, mas semana que vem. Então você sempre tem um ano que vem, você tem uma esperança. Mas quando você fala, não vou mais voltar... Prazo indeterminado. Eu acho que o prazo indeterminado, que foi quando bateu 1 ano e meio, e a igreja aqui, junto com a igreja de lá, entendeu que era para você ficar, eu tenho certeza que o seu olhar... para com o país, para com a comunidade que mudou muito. Então, talvez essa seja uma boa pergunta, assim, qual é a diferença de você vir por um tempo e de repente você fala assim, agora é o contrário, agora eu já não sei se retorno ou quando retorno, né? Sua mãe vai achar ruim essa pergunta, mas assim... e os irmãos da 90 também. Mas qual foi a diferença no momento em que sua casa, junto com a Ana, obviamente, e eu sei que até o Vitinho e a Aurora participaram dessa conversa, Sim, claro.
Porque agora você fala assim, agora nós estamos em tempo determinado, nós vamos servir essa nação, nós vamos amar esse povo, a gente quer pensar como um português pensa, a gente quer viver como de fato um português vive, a gente quer fazer, nós queremos viver como esse povo vive e tal, assim. Qual foi a diferença como um missionário, pastor que veio por um tempo e de repente agora se vê como até a gente brinca com você, né? Você vai transicionando português de Portugal, uma expressão ou outra você já usa e etc. Então fala um pouco do abrir do seu coração para esse lugar e quanto que foi bom esse movimento. Acho que uma primeira coisa a ser dita é assim, em termos de adaptabilidade, eu tenho muito mais facilidade que a Iana. A Iana fez educação física, foi funcionária pública primeiro, depois ela era professora metade no funcionalismo público e metade numa escola que não é completamente privada, que é o SESC. Tá. Então a Iana sempre, apesar de ter um espírito mais artista do que eu, mais livre, ela sempre buscou em termos de trabalho coisas mais fixas e estruturadas. Eu não, eu comecei a trabalhar com vendas, por exemplo, desde muito cedo. Exato. Então nunca tive um salário fixo, sempre trabalhei por produtividade, trabalhava com o produto que eu tinha, então eu já trabalhei com seguro de vida, que é o produto mais difícil de vender, na minha opinião. Brasileiro, né? E já trabalhei com armário planejado, corrimão e aço inox, medicamento veterinário, enfim. Então, essa coisa da adaptação, né, do tipo de cliente, o tipo de produto, o tipo de realidade, já trabalhei só em Goiânia, já trabalhei no interior do estado. Eu acho que o fato de eu ter tido uma banda de rock, transitar em várias igrejas, Deus me preparou um pouco, vamos dizer assim, para a diversidade. Deus estava construindo a minha história para trazer-me onde eu estou aqui, provavelmente para levar-me onde eu ainda não vi. E provavelmente hoje Ele está trabalhando coisas em mim, através das minhas frustrações, ou até das minhas vitórias e do lugar que eu alcanço, para coisas que vão ser utilizadas depois, né? Então, em termos assim, chegamos em Portugal, vamos adaptar. Eu não tenho muita dificuldade. Eu gosto de lidar com o diferente, com a cultura do outro. Eu gosto de estar atento à forma como o outro se comunica, como ele está, como ele vê o mundo. Eu gosto disso. E com isso não quero dizer, porque eu estou fazendo uma comparação aqui com a Iana, não quer dizer que ela não gosta. É só porque eu noto que eu tenho um movimento mais fácil para isso. Então, os primeiros meses foram mais difíceis para a Iana do que para mim, vamos dizer assim. E temos uma história muito bonita que vale a pena ser contada aqui sobre isso, porque muitas vezes a gente, no movimento missionário, num coração de alcançar um povo, e pode ser o povo do bairro ao lado, pode ser o povo da cidade ao lado, pode ser o povo do estado ao lado, e pode ser o povo do país ao lado. Não interessa. Nós sempre, às vezes, pensamos no lugar. Eu quero amar aquele lugar. E nós aqui percebemos que a gente não ama lugar, a gente ama pessoas, né? E a história bonita sobre isso é um dia, nos primeiros meses que nós estávamos aqui, a gente estava numa estrada e a Iana estava sentindo muita saudade de casa, e casa envolve um monte de coisa, envolve a igreja, a família, a rotina, as coisas que a gente tinha, e ela chorando falou assim para mim: eu não consigo amar esse lugar. E eu, na época, eu estava mais com disposição de adaptar, mas não estava também incrível, né? Estava lidando com as emoções. Eu não tinha muito o que dizer. E tenho aprendido na minha relação de casado que nem sempre é importante dizer a coisa certa, é importante só mostrar que eu estou atento, estou ouvindo, estou ali. E pus a mão na perna dela e falei assim: meu bem, eu sei que é difícil, e não falei muito mais. E pronto, foi uma tarde difícil, nós fomos fazer uma visita e tal, voltamos. E num outro dia, um tempo depois, nós estávamos na mesma estrada, perto do mesmo túnel, era praticamente o mesmo lugar. E aí a Ana olhou para mim e falou assim: eu amo esse lugar. E eu lembrei daquela conversa e brinquei com ela, falei assim: você está muito bipolar. Outro dia você estava chorando. E ela falou assim: não, mas é porque esse lugar agora me lembra que essa estrada vai para casa do fulano e da fulana, né? Eu amo as pessoas então aqui. Essa estrada ganhou nome de gente, né? Então, a partir do momento que nós começamos a conhecer o coração das pessoas e amar as pessoas, amar o lugar ficou fácil. Sim. Então a gente começa a admirar a arquitetura,
a amar o estilo, a gostar de outras coisas que muitas vezes para nós não é automático. Né? Inclusive a acostumar com um jeito diferente de estar, que hoje a gente riu muito disso já, que o modo de estar de alguém daqui é muito diferente do modo de estar de alguém do Brasil, mesmo, entre aspas, falando a mesma língua. Né? E aí depois nós vemos o outro processo, que foi exatamente esse que você perguntou, que é o processo de não mais estar por tempo determinado e passar a estar por prazo indeterminado. E o interessante é que nessa transição, a Iana teve uma chave virada antes de mim. E eu tive muito mais dificuldade de ficar por prazo indeterminado do que a Iana. A Iana entendeu que Deus estava fazendo alguma coisa conosco aqui. E eu até entendia, mas é importante que você falou de abrir o coração. É importante também dizer, dentro dos dilemas ministeriais que às vezes a gente vive, que eu, por motivos não muito espirituais, estava com dificuldade de ficar. Claro. E por não muito espirituais, quero dizer o quê? A minha segurança em Goiânia, a minha história, o fato de eu ter boa relação em quase todos os estados do Brasil, de pessoas me conhecerem naquela realidade, de eu poder ter acesso ao coração de pastores que muita gente admira. Né? Eu tive excelentes possibilidades de mentores, fiz parte do Emaús com o Ricardo Barbosa, fiz parte do PGM com o Osmar, o Ziel, o Valdir. Tínhamos sempre ali o Paulo Júnior muito perto. Antônio Carlos Costa, enfim, um monte de pastores da época do Missão na Íntegra e que a gente tem contato, que a gente tem um lugar de honra, que já foram na minha casa. E aqui eu não sou ninguém. Ninguém sabe que eu existo. Aqui eu nem sou pastor de uma igreja, vamos dizer assim. Aqui eu era uma pessoa com eles, mas assim, eu faço parte de uma comissão pastoral onde eu sou o único imigrante. Então é um contexto muito diferente. E por motivos, como eu estou dizendo, não muito nobres, em termos da minha estabilidade de igreja, estabilidade de casa, tinha acabado de comprar uma casa. O trânsito, né, que você tem no Brasil. A liberdade e tal. É teu lugar, tua casa. Exato. A proximidade com os pais, o acesso, enfim. Porque também é importante dizer, né, nós não viemos para cá por uma proposta melhor. Claro. Porque muitas vezes é assim que acontece na vida da maioria, como você estava dizendo. Vai melhorar de vida. Exato, não foi o nosso caso. E exclusivamente pensando no recurso financeiro. Exato, e no nosso caso não foi nem em termos financeiros, nem em termos de habitação, enfim, mas... É uma chamada, né? Exatamente. Então, eu tive mais dificuldade, eu brinquei que eu fui o último a converter. Então, a comissão pastoral daqui já estava convertida, meu conselho de Goiânia já estava convertido, a minha esposa já estava convertida e eu fui o último a converter. Mas o Senhor realmente me colocou num lugar onde, se eu dissesse que não, eu estava sendo rebelde, porque estava tudo muito claro. Né? O fato de ter amém de 2 conselhos e amém da minha esposa era assim, só eu que vou ser o rebelde, aí não dá. E cada vez mais eu vejo, né, o propósito do Senhor da gente estar aqui. E isso tem aproximado as nações, isso tem forçado o deslocamento. Desde que nós estamos aqui, é um trânsito muito intenso entre Brasil e Portugal. Temos tido uma experiência riquíssima, por exemplo, de receber jovens que vivem aqui conosco por 20 dias, jovens que já viveram conosco por 3 meses. Enviamos jovens daqui para lá para viver uma experiência de 2 meses. Né? Então isso tem aproximado o coração de uma nação com a outra. A gente consegue perceber riquezas e fragilidades entre as nações e acho que tem sido muito rico para todo mundo. E Deus está nos usando nesse contexto. Sim, né? sim. Não, eu ia falar disso, assim, a casa de vocês se torna tanto para pessoas daqui um lugar a ser frequentado, a ser experimentado, mas o trânsito, né? Muitas pessoas nunca tinham vindo à Europa. Intensificou muito e eles acabam também bebendo um pouco dessa fonte cultural, histórica. E aí a pessoa volta. Foi assim com os meninos também, ao contrário. Eles vão ao Brasil, ficaram lá em casa, ficaram 2 meses conosco, não só na minha casa, em outras casas. E aí, quando volta com muita riqueza, né? Todo povo tem a riqueza, né? Todo povo, você usou, qual a palavra que você usou? Ao contrário de pobreza? Fragilidade. Todo povo tem suas fragilidades, tem suas pobrezas, tem suas riquezas. E nesse sentido, assim, qual foi a riqueza a coisa mais bonita que Deus te ensinou aqui através dessa nação, assim? O que você
você considera que agregou valor na tua espiritualidade, assim? O silêncio. O nosso país, né, o Brasil, é muito barulhento. Seja externamente, seja interiormente. As nossas rotinas, né? No Brasil acorda-se muito cedo e dorme-se muito tarde. As cidades são muito sonoras, né? Uma coisa simples, que envolve tecnologia e envolve também capacidade de ter, que é o vidro duplo, por exemplo. Sim. Então, aqui em Portugal, a maioria das casas tem vidro duplo. Então, quando você passa para dentro de casa, a sua sensação sonora é muito diferente do Brasil. No Brasil, a gente está sempre ouvindo o barulho do carro, da buzina, das pessoas falando, da música tocando. No Brasil também tem muito essa cena da música, né? Assim, que todo mundo quer que você ouça a música dele. Aqui na praia, não, cara, exato. cada um com a sua caixinha de som, aqui né? não tem a caixinha de som na praia. Se tem, a gente sabe que é um brasileiro e que vai dar problema. Claro. Né? Então, o silêncio é uma das coisas que para mim faz muita diferença, porque também não é só nesse aspecto do vidro duplo e da caixa de som na praia, mas a igreja da qual eu faço parte aqui, a Igreja Casa da Cidade, também é uma igreja que tenta viver essa questão das disciplinas espirituais de forma muito intensa, né? Então respeita-se muito o silêncio. Você já percebeu, nós estamos numa reunião e falamos assim, vamos orar a no mínimo uns 20 segundos, 30 segundos de silêncio antes de alguém começar a orar. E no Brasil, em geral, existem algumas igrejas que são diferentes, mas muito raras. Em geral, esse silêncio é perturbador, né? Assim, na verdade, a gente nem dá tempo. Se fica em silêncio, alguém acha que é porque ele que tem que orar. E ele já logo interrompe o silêncio. Né? Então, o silêncio é uma coisa que eu ganhei, vamos dizer assim, para a minha espiritualidade. Uma outra coisa que é muito interessante na distinção, na diferença cultural, é a velocidade do relacionamento. Porque no nosso país, no Brasil, as relações acontecem muito rápido. Nós somos fáceis de gerar vínculo. Nós somos apressados em dizer que gostamos, em fazer promessas. O cara é meu amigo, nunca conversou. Somos emocionados, assim, né? Então, é como se fosse... A gente às vezes usa essa imagem, né? Não queremos ser aqui generalistas demais e nem soar preconceituoso, mas olhando para as nações, o Brasil é uma nação muito nova, né? Então, se a gente pega, por exemplo, poderíamos chamar no Ocidente, vamos dizer assim, a Europa do velho, os Estados Unidos do jovem e o Brasil do adolescente. E isso traduz-se na nossa forma de vida. Então, é essa coisa mais empolgada, que tem aspectos bons. Nós somos muito vivos, alegres, dispostos, proativos. São tudo características boas. Ao mesmo tempo, muitas vezes não temos o compromisso de sustentar isso que começamos por muito tempo. Então, aqui na Europa, em geral, e aqui em Portugal, é uma outra lógica, que é demoro mais para estabelecer um vínculo, mas uma vez que o vínculo está estabelecido, é muito mais difícil de rompê-lo. Então isso é muito bonito, se a gente aprende a ver a beleza disso. Nós, às vezes, ficamos frustrados porque a velocidade da conexão é mais lenta e às vezes é frustrante para um brasileiro acessar o coração de um português ou de um inglês, ou, enfim, que são povos também muito distintos. Essa figura, o europeu, né, é um espantalho, é uma figura que é muito difícil de dizer quem ele é. Claro. Porque Portugal, Espanha, Inglaterra, Polônia, Holanda, são países muito distintos. Mas há umas características como essas, assim, a demora da criação do vínculo, mas em compensação o vínculo mais duradouro, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. Não chamo qualquer pessoa de amigo mais, né? Porque para nós, às vezes, amigo é um cumprimento. E aí, amigo? A gente chama até garçom de amigo, né? Amigão, né? Aqui nós não gastamos esse termo, aqui em Portugal, dessa forma, né? Então, se eu pudesse destacar pelo menos duas coisas, essa, né? O silêncio e os vínculos que são mais lentos, mas tendem a ser mais profundos, né? Sim. Uma coisa que me surpreendeu em Portugal é a valorização do tempo à mesa. Porque no Brasil nós achamos que somos muito bons de mesa. Principalmente na minha cidade, em Goiânia, que é uma cidade muito hospitaleira. E somos muito bons de mesa. Mas eu fiquei surpreso em perceber que em Portugal, além de ser bons de mesa, o tempo à mesa tende a ser muito mais prolongado que no Brasil. Então, por exemplo, é muito comum um almoço de domingo que
vá, assim, no mínimo até às 5 da tarde, mas muitas vezes emenda-se com uma janta. Sim. Jogos de tabuleiro, muita conversa. sai da mesa. Não sai da mesa. E isso eu fiquei surpreso, porque às vezes quando a gente pensa nesse espantalho que eu falei, do europeu, a gente já pensa no alguém frio, distante, pouca mesa. E aqui em Portugal não. Por exemplo, uma cerimônia de casamento aqui em Portugal é uma coisa que começa às 11 da manhã e termina de madrugada. Às vezes para quem tá ali pensando que vai para uma programação de 2, 3 horas, às vezes é desesperador. Eu lembro o primeiro casamento que eu fui aqui e eu com essa coisa das horas eu sou meio assim e chegamos lá às 11 e quando foi tipo 3 da tarde eu falei assim, meu bem, já tá bom, né, e tal, já tem 4 horas que a gente tá aqui, é metade de uma carga horária de trabalho. E o pessoal assim, não, tem lanche, tem janta e tal, e nós saímos de lá, era meia-noite, porque eu quis, porque o povo ainda ficou assim. Enfim, então é uma surpresa que tem muita qualidade. Sim. Enfim, isso diz muito sobre a cultura, né? Que é uma cultura também hospitaleira, acolhedora. Ainda um aspecto, eu estou aqui no monólogo há muito tempo, isso aí. Mas ainda um aspecto que para nós no Brasil tende a ser muito difícil de compreender, não porque falta do nosso esforço, mas porque falta da nossa experiência, porque o Brasil é um país muito distante, é que Portugal tem uma experiência de riqueza cultural e desafio cultural, intercultural, vamos dizer assim, gigante. Porque é um país de imigração muito aberta, vamos dizer assim, muito próximo dos outros países da Europa, de destino também muito desejado por países de língua lusófona, né? Brasil, Angola, Moçambique, enfim. Então nós andamos nas ruas aqui e muitas vezes, dependendo do lugar que você está, a língua que você menos ouve é português. Então aqui na nossa igreja, aqui na Casa da Cidade, todo domingo nós temos tradução simultânea para 3 idiomas. Tem para o inglês, para o russo e para o árabe. Isso já diz muito sobre a riqueza cultural dessa própria igreja. Agora você imagina a cidade e o país. Então eu também me admira muito a forma aberta, hospitaleira, abnegada como Portugal recebe o imigrante. Porque eu estou fazendo esse comentário porque muitas vezes há comentários de xenofobia e coisas assim. Eu não estou dizendo que isso não existe absolutamente. Às vezes existe. Mas a verdade também é que nós, como brasileiros, não sabemos o que é chegar numa igreja, por exemplo, no meu próprio país, e eu ser minoria na igreja no meu país. E aqui em Portugal, isso é a vida dos portugueses em muitas realidades de igreja, né? Então, a nossa igreja aqui, por exemplo, nós contamos com mais ou menos 25% de presença brasileira. Mais a presença ucraniana, mais a presença sudanesa, mais um estudante ali da Inglaterra, outro da Holanda, outro, enfim. Então você tem uma igreja quase que vamos colocar assim, 50% portugueses e 50% outros países. Mas há muitas igrejas onde, por exemplo, 80% são outras nações e majoritariamente brasileiros muitas vezes, e 20% portugueses, sendo que ele está no país dele. E ele vai ouvir um louvor, às vezes, com sotaque que não é o dele. Talvez ouvir uma pregação com sotaque que não é o dele. Então, digo isso... A gente faz essa conta, né? Digo isso para dizer, no fundo, os irmãos portugueses têm nos recebido muito bem, né? Com muita tolerância, com muita abertura, valorizam aspectos da nossa cultura, né? Então, também não posso deixar que, estando em Portugal, servindo em Portugal, vivendo esse dilema e comparando conosco. Por exemplo, eu estava lá numa igreja de mais de 1.000 pessoas no Brasil, onde eu tinha uma pessoa de outra nação. E recentemente tínhamos aberto para receber 2 famílias de outras nações. Mas no meio de 1.000 pessoas. Aqui não, aqui nós estamos no meio de 500, 600 pessoas, onde 300 são de outro lugar. E isso é um baita desafio cultural. E nisso eu admiro muito os nossos irmãos portugueses também, aqui nessa minha vivência transcultural, vamos dizer assim. Sim, tem muita coisa boa aqui, né? Que a gente tem falado disso, né? Então, viveu muitas transformações, o silêncio, de fato, o ritmo é diferente. Sim. Eu acho que tem isso, pelo jeito, tô aqui no meu achômetro, né? Do jeito
português em si, Uhum. e também pelo ritmo que o João construiu a comunidade. Também. Por ele ser mais, Uhum. o João e outros, né? Mais pausado, né? Ontem Imprimiu a gente muita característica. muito. Ontem a gente tava no pequeno grupo e tinha um irmão orando e ele dava umas pausas assim que eu abri o olho assim, será que acabou? Será que ele terminou? Ele parou, eu não ouvi ele falar no É nome muito de diferente Jesus, né? mesmo. Uhum. Aí eu... Tá pensando no que Aí ele tá ele falando com o Senhor. falava de novo. E outro, Uhum. fala muito baixo, Uhum. né? É. Eles falam, pelo menos aqui, né? Uhum. Fala mais baixo, você tem que prestar mais atenção. Uhum. Claro que quando é festa, isso muda muito, mas no cenário da igreja, Uhum. eu também percebo isso, assim, o tom, a velocidade, o Uhum. quanto que a gente pode, de fato, aprender. E ao contrário disso, assim, falando dos desafios, assim, os irmãos portugueses que estão aí, gente, é só uma questão cultural, né? Vocês vão poder falar a mesma coisa da gente. Mas o que você sentiu de maior desafio, assim, vou chamar de uma barreira que foi constrangedor dentro daquilo que é a tua cultura e aqui você falou, ai, caramba, Uhum. isso não tem nada a ver com a minha cultura, é difícil pra mim. Uhum. Bom, como eu disse, eu sofri pouco, por enquanto, vamos dizer assim. Deus, de alguma forma muito espiritual, deu o nosso coração para os irmãos em Portugal e deu o coração deles para nós. Assim, a nossa conexão com essa igreja foi muito rápida. Sim. É uma coisa um pouco inexplicável, que tem motivos por uma história antes Claro. de mim, né? Então é lógico que eu e a Iana estamos colhendo frutos de sementes que nós não plantamos. Também tem uma carga das nossas características, porque eu sou um brasileiro, mas também sei que não sou o estereótipo completo do brasileiro, né? Nesse sentido de falar alto, fazer muita festa. Eu tenho uma fleuma maior, meu perfil é um pouco diferente. Há quem faça bullying inverso comigo, de dizer assim, não, agora é que você está no seu lugar mesmo. Uhum. Então, alguns aspectos que muita gente sente, dificuldade com a cultura, eu confesso que não senti muita. Mas eu poderia, por exemplo, mencionar uma que é sobre a velocidade. Porque mesmo eu sendo uma pessoa que pareço ser mais calmo, porque meu jeito de falar às vezes é mais lento, alguma coisa assim, eu tenho uma velocidade interna. A minha cabeça está sempre pensando muitas coisas. E tendo a ser um pouco mais pragmático no sentido, por exemplo, das reuniões. Então, eu entrei na Sal da Terra 90 para ser administrador da igreja, antes de assumir uma posição pastoral. Sim. Então, eu tinha uma gestão do escritório, Eu lembro. era um aspecto muito mais administrativo, trazer pauta, fazer reunião, mensurar aspectos mesmo ali de trabalho e produtividade do próprio escritório, da equipe e tal. Então eu tenho essa coisa assim, as pautas, a previsibilidade. Eu sou uma pessoa que gosta de previsibilidade. Como é que vai ser a nossa reunião? Eu mandava antes, temos assunto tal, os primeiros minutos são para isso e tal. E aqui é outra dinâmica. A gente chega na reunião, não trabalha-se, por exemplo, pauta prévia. Não quer dizer que ela não existe. Sim. Ela só não foi apresentada previamente. Muitas vezes ela tem esse ritmo mais do silêncio, cadenciado, dá muito tempo entre uma fala e outra, que é uma característica cultural daqui, que para mim, muitas vezes é aquela tipo assim, vamos gente, vamos. Ou já acabou esse assunto, já estamos entrando em outro. Bora, podemos ir para a próxima, né? Que muitas vezes faz sentido, outras vezes revela a minha ansiedade, a minha pressa, né, e tal. Mas isso é um desafio, para mim é um desafio. Muitas vezes é um desafio, mesmo agora, depois de 3 anos. Um outro aspecto é a forma de estar, né, que muitos brasileiros sofrem, porque a forma de estar do português, para nós brasileiros, parece rude, né? Parece truculenta, né? Por exemplo, até o sotaque do português é mais fechado, ele fala com a boca mais fechada. A gente fala aberto, nós falamos por quê. O português fala porque. Então, é sempre uma coisa que tende a ser mais sisuda, vamos dizer assim. Tanto que o português, em geral, diz que gosta de ouvir o brasileiro.
porque a gente fala aberto, a gente fala cantado. Há quem fala que nossa conversa é meiga, né? O Marcos Martins, né? Que é amigo nosso, filho do pastor João, ele fala que quando a Nath, esposa dele, vai ficar brava, ela fica brava em espanhol, porque em brasileiro é muito, muito meigo, muito suave, né? Então, muitos brasileiros às vezes interpretam isso como uma rodez contra ele, até perceber, e às vezes demora para perceber, que é o modo de estar entre eles também, entre os próprios portugueses. E há quem diga que pode melhorar. Às vezes esse modo de estar não é só pelo sotaque, tem outros fatores que realmente muitas vezes pode ser uma falta de sensibilidade, pode ser mesmo uma rodez, pode ser mesmo essa coisa muito sisuda, pouco leve, né? Porque o português é um povo muito aguerrido, é um povo muito trabalhador. Ao contrário do que muita gente pensa sobre o tal europeu que nós falamos aqui, a carga horária de trabalho em Portugal é uma carga horária bem completa. Hoje, por causa dos desafios econômicos em Portugal, muita gente tem mais do que um emprego. Então, há muitos portugueses que saem de casa bem cedo e voltam muito tarde, ao contrário do que muita gente pensa. E isso faz do português, muitas vezes, um povo sofrido e que trabalha muito e que não tem tempo, às vezes, para diversão, para essa flexibilidade. Então, são aspectos culturais que, para nós, é um desafio, porque no Brasil nós temos quase que uma idolatria com a informalidade. Sim. Nós amamos a informalidade. E aqui não há muitas informalidades, né? E isso para nós é um choque. É difícil para nós lidarmos com isso. Então eu diria isso, assim, ritmo, forma de estar e formalidade. Porque há muito mais formalidade aqui. Não se Por exemplo, uma diferença cultural que muito brasileiro não imagina. Há uma distinção entre chamar você de você e chamar você de tu. Sim. Hoje, a malta, o pessoal, né? A malta já é uma expressão daqui. O pessoal mais jovem... A galera. já não tem tanto isso, mas sabe-se. Então, o mais jovem não tem muito, mas ele sabe. Mas o mais velho, depois de um tempo de relacionamento com você, ele vai te perguntar se pode chamar-te por tu. Então, quando alguém mais velho chega em mim e fala assim, posso tratar-te por tu? É porque você trocou de nível, você subiu de nível na relação com ele. Porque o tu aqui é da intimidade. Então, por exemplo, não se fala com um professor, com um policial, com um advogado por tu. Ninguém. Isso tudo é você. Então, é para si isso. Não é para ti, é para si. Sim. Meu filho sempre vai tratar a professora por você. E se tratar por tu, vai ser corrigido. Sim. Vai ser corrigido. Eu não sou seu amigo, eu sou seu professor. É assim. Então, há uma formalidade maior. Sim. Que para nós nem faz sentido. Porque para o brasileiro, falar você, falar tu, é só uma distinção se você é do sul ou se é de outro lugar. Do resto do mundo. Então... Mas enfim, isso diz muito sobre a diferença de forma de estar entre culturas. Não, o mais legal aqui, que muita gente fica angustiada, é com a forma direta, né? Sim. Paulo Júnior. Aquela história do Paulo Júnior é muito melhor, boa. Conta aí. É melhor. Tava no elevador agora, essa semana, e aí tinha... Não sei como chama essa profissão, mas aquela pessoa que fica dentro do elevador... Não é você que aperta o botão que você quer ir. Ele fica sentadinho a pessoa lá, que tá ele gerindo... que aperta lá. Aí quando o elevador parou no andar que ele estava, o Paulo Júnior perguntou, você tá subindo ou tá descendo? Ele falou, tá parado. Então ele falou, pois, tá parado. Então assim, aí eu falei, cara, isso é... É verdade. Aí eu fui comprar um pastelzinho, né? A primeira vez que eu vim aqui, eu adoro pastel de nata, que a gente chama de pastel de Belém, mas ele tem um nome, pastel de nata. Quase nenhum brasileiro sabe disso. E aí eu fui em outro lugar, que a gente ia comprar lá em Belém. E aí eu fui em algum outro lugar e eu falei, tava lá a vitrine, cheio de pastelzinho, né? E eu falei, me dá um pastel de Belém. Aí a mulher, não tem? Aí eu, aqui, tá aqui na minha frente. Pastel de nata. Ela, pois, se tu queres comprar um pastel de Belém, tens que ir até Belém. Aí eu, tá, que chama pastel de nata. Ontem, a gente comprando, quanto que é um pastel?
O cara, 1,40. E se eu for levar 6? Tem diferença do porque preço? tem a caixa para 6, né? E nós queríamos saber se a tinha gente uma sempre diferença compra de caixinha preço. de 6 para levar, né? É. Aí, se for levar 6, tem alguma diferença de preço? Claro. O que eu quis dizer, se eu comprar 6 Se unidades, tinha algum desconto, eu né? pago. Uma vez eu pouco falei pra mais pessoa, barato. tem água? A pessoa, tem. E pronto. Não, eu que o brasileiro que Aí quando você foi, fala, eu quero uma. Então tá bom. não, você só perguntou se tinha, então eu já vivi várias aqui. Sim. Várias coisas assim. E às vezes o brasileiro acha que é implicância, né? Mas não, é a forma de estar mesmo. É maravilhosa. A vez que eu fui que eu fiquei hospedado no João, ele fez um bacalhau, cara. Coisa maravilhosa, assim. Você viu que eu não gasto energia comendo doce, né? Tudo que eu posso, eu como é de salgado. Aí eu comi. Aí você tava junto nesse dia do bacalhau lá. Aí comi. Aí eu fui fazer aquela brincadeirinha com a Isabel, a esposa do João. Falei, nossa, Isabel, comi demais, né? Pois aí, o problema é teu. O problema é só seu, você que vai ter que lidar com isso agora. Não tem nada a ver com isso, era só ter comido menos. Então, assim, só que pra nós, que nem que você falou, que na informalidade, do rito de. E aí, você gostou? Cara, tá horrível cara. Mas eu tenho que dizer que gostei. Eu tenho que dizer que gostei. Os pais falavam aqui não necessariamente. Antes de ir na casa de alguém, ó. Era cheio de. E se você falasse que não gostou, ou se você não comeu, era uma. Né? Pra nossa cultura, uma grande falta de respeito. É uma desfeita, né? Não pode fazer desfeita. Meu Deus. Então, assim, o menino vai no aniversário. Aí, 6 anos, você queria ganhar brinquedo, tá? Aí chegava aquela tia com 3 cuecas e uma meia. Você jogava aquilo longe. Aí falta de respeito. Não é falta de respeito, não quero isso aí. Eu não nasci pra ganhar uma meia. Aqui em termos dessa questão específica cultural, o português ele faz questão que você experimente. Se tem uma coisa que ele não gosta, é quando você diz que não gosta sem ter experimentado. Claro. Então, só que ele aprecia se você disser a verdade. Então você experimenta e pode dizer assim, não, eu não gostei. Isso não é muito meu. E isso não é ofensivo. Ofensivo é você simplesmente falar assim, não, eu não quero experimentar, né? Ofensivo não, isso não é ofensivo, mas é assim. É ruim. Exatamente. A Regina falou que de manhã o cara serviu alguma coisa no café da manhã e aí ele serviu e ela falou obrigado. O cara tá aqui, te serviu isso aqui, aí a gente... Obrigado. Aí o cara falou assim pra ela, primeiro você tem que dizer bom dia, depois obrigado. Então, tipo assim, a gente pensaria isso, mas nunca falaria. A gente é cheio de filtro, né? Eu acho que é um dos desafios que talvez os brasileiros, não dos maiores, mas é um dos grandes desafios de entender a cultura, de entender... Sim. As pessoas aqui não falam tanto tchau, elas simplesmente falam tchau e vão embora. Elas não, eu no começo ficava escandalizado. A gente demora 40 minutos para falar tchau. A gente vai indo falando tchau até o carro. Aqui já é mais tchau. Foi. Ou vai dormir? Vai. Não precisa tanta coisinha. Mas é isso, cara. Assim, eu acho que vale o teu testemunho. E até queria caminhando para o fim nesse sentido, para que você já pincelou isso, eu também. Se você pudesse obrigar alguém, você usou até essa expressão, né? Se você pudesse obrigar alguém, você obrigaria essa pessoa a viver um período transcultural. E eu queria mesmo era ter essa conversa para que as pessoas tivessem um pouco mais da dimensão do que é viver em outra cultura, servir outro país, viver esse trânsito. Dentro disso, assim, alguma coisa que você fala, não, aquilo lá eu tinha que ter falado, eu não falei. Sim, acho que talvez duas questões. Dessa experiência de estar fora, ministério, o que eu leio também em termos de estar fora e o contato com a cultura, observando outros brasileiros que estão fora, e aquilo também que provoca em nós, numa segunda parte. Eu ouço, ainda não fui aos Estados Unidos, mas ouço dizer que há lugares nos Estados Unidos, por exemplo, que é possível se estar sem falar inglês, né? Então, comunidades, às vezes, brasileiras muito fortes, estabelecidas num lugar, dominam aquele lugar, trabalham entre si, compram entre si, enfim.
Não é diferente aqui, né? Por mais que nós tenhamos uma língua semelhante, há muitos contextos onde brasileiros vêm para Portugal, relacionam-se entre brasileiros, e ali há um empobrecimento. Inclusive igrejas, por exemplo. Muita gente vem para cá, planta uma igreja para brasileiros, de brasileiros. Os brasileiros que estão aqui frequentam essa igreja. E no máximo a relação que se tem com portugueses é no trabalho. E o que também é muito triste, porque às vezes revela para nós que nós estamos dispostos à diversidade se for para ganhar alguma coisa, mas não estamos dispostos à diversidade se for para congregar, para viver a nossa espiritualidade, sendo que as Escrituras vai dizer para nós que o reino de Deus é feito de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. E é muito triste quando você chega num lugar onde a pessoa está disposto a lidar com o desafio cultural, a diferença e tal, para ganhar dinheiro, mas não está disposto a fazer isso para viver a vida da igreja. Então, para começar, isso é triste, seria um mau testemunho. Mas isso também é um empobrecimento da própria experiência, porque você está num outro lugar que você poderia ser enriquecido por formas de estar distintas, que nós já falamos de várias delas aqui na nossa conversa, e você fica empobrecido como se estivesse ainda no seu país sem estar no seu país. Né? E isso empobrece. Para além de ser injusto, porque você está usufruindo do que esse país pode te dar, sem necessariamente se envolver com ele de verdade. Tipo, você está se envolvendo com luvas, né? Então você às vezes até toca, mas não tem tanta sensibilidade, não sente e não suja as mãos, né? E o que é muito ruim, é injusto. Então essa seria uma primeira observação assim, que eu acho que é importante. Envolva-se, né? Se você está num outro país ou se você vai para um outro país, abrace o pacote completo, né, do que isso pode ser. E a segunda coisa que eu ia dizer é do que isso provoca na gente, porque para mim e para a Iana, para a nossa família, tem sido riquíssimo. Por exemplo, ver a minha filha com sotaque, ver que ela já é de 2 lugares, né? E o coração dela vai ser repartido ou multiplicado para sempre, né? Porque agora nós já chegamos num ponto da nossa vida em que quando nós estamos no Brasil a gente sente falta daqui, e quando nós estamos aqui a gente sente falta do Brasil. E isso é muito bonito, né? O nosso coração é de mais de um lugar. O nosso coração não está dividido. O nosso coração foi multiplicado. Nós agora fomos expandidos. É uma coisa que às vezes eu falo com muita gente. Às vezes o pessoal tem uma tendência de pensar que a igreja é limitante, que a nossa fé é uma fé que reprime, que restringe, alienada, e não tem nada a ver. Na verdade, a igreja é expansiva. Limitante é estar fora desse contexto. Qualquer pessoa que está na igreja pensa mundo, porque Jesus mandou a gente ir pelo mundo todo. Então a igreja está sempre pensando além, a igreja está sempre pensando para fora de si. Jesus nos ensinou sempre a manter o olhar fora de nós. O movimento que houve em Cristo Jesus é um movimento de descida, um movimento de ir em direção, é um movimento de explorar o desconhecido, é um movimento de encontrar-se semelhante na crise, na dor, no sofrimento, no dilema. E esse é o nosso chamado. Não é lidar com isso com luvas. Já pensou se Jesus tivesse lidado com isso com luvas? Mas não, Jesus sujou as mãos, né? Ele entregou a vida literalmente. Então, esse é o nosso chamado. E isso transforma-nos, porque nós agora somos forçados a olhar para nós a partir de um outro olhar. Uma coisa é eu estar num lugar onde as pessoas sabem a minha história, de onde eu venho, conhecem a minha família, sabe o que eu fiz semana passada, mês passado, ano passado, meu testemunho, meu trânsito e tal. Outra coisa é eu chegar num lugar onde eu só tenho eu mesmo para mostrar. E as pessoas não sabem dos meus títulos, do meu trânsito, da minha influência, das minhas conquistas. E quem eu sou nesse lugar? Eu sou só o que eu posso ser. Eu sou só quem eu sou, né? Exato. Eu sou o que Deus me fez e isso tem que bastar. E é surpreendente, não deveria ser, mas é surpreendente quando a gente percebe que isso basta. E isso leva-nos a visitar áreas da nossa vida em que quando a gente está ali naquele lugar já de segurança, de conforto e tal, a gente não percebe tanto. Aqui
nós somos levados a visitar áreas do nosso coração, das nossas inseguranças, de talvez necessidade de afirmação, de reconhecimento, coisas assim que em outros lugares às vezes a gente já tinha, entre aspas, superado, vamos dizer assim. Então é um lugar de firmar ainda mais a sua identidade. Quando você está numa realidade como a que a gente experimenta aqui, é ir mais fundo em quem nós realmente somos. Qual é o nosso valor verdadeiro quando ninguém te elogia, quando ninguém sabe de onde você veio, quando você está praticamente começando de novo, perto dos 40 anos, né? Então, é uma experiência muito rica em que eu recomendo que se viva. Não precisa ser nessa dimensão, de sair de país, mas intencionalmente, aqui eu vou fechar meu testemunho, intencionalmente se coloque em apuros, sabe assim, faça um movimento de fé em que você pense assim, só o Senhor agora pode me socorrer aqui, né? Sim. É isso que a gente experimentou aqui, principalmente nos primeiros meses. Algumas indefinições, algumas indecisões, coisas em que a gente não sabe, fazer a primeira compra no supermercado, para que lado eu vou, como é que eu faço, como é que é o autopagamento, como é que abastece um carro, como é que usa o pedágio, como é que eu vou fazer a minha primeira conta bancária. É como se você fosse uma criança, que alguém tem que pegar na sua mão e te levar para você fazer tudo de novo. É uma humilhação genuína, assim, boa. Coloque-se nessa posição, sabe, de entrar numa coisa em que você não domine. Coloque-se nessa posição de começar alguma coisa nova, onde você vai precisar ser ajudado. Coloque-se na posição de colocar em xeque as coisas que você já conquistou e arriscar, onde Deus tem que te socorrer. Porque eu tenho notado nos nossos tempos, e a nossa geração é muito assim, nós vamos criando formas de segurança para arriscar cada vez menos, e isso tem feito a nossa fé ficar empobrecida. A gente não exercita mais a fé. Nem então, precisa dela. Deixa um último recado, que é quase que coloque-se em apuros para Deus ter que te socorrer, para você precisar desse socorro. Pare de criar para você todas as dinâmicas em que você não precisa mais de fé, porque você domina tudo, controla tudo e sabe tudo. Faça movimentos de propósito, onde você vai assumir risco e vai ter que conhecer um novo nível de fé, de entrega, de vulnerabilidade, de confiança em Deus. Tá aí. Eu não tinha pensado nisso, mas acho que é de Deus. Deixar esse último apelo. Né? Não, tem mais um ainda. Porque eu só tenho um quadro, né? Eu esqueço de falar pra curtir e compartilhar. O pessoal que me ajuda, Fernanda, não tem como. Você tem que falar no começo, sempre fala no fim. Pois. Agora eu não vou nem falar, só curte se você quiser. Então, mas tem um quadro que eu faço muito questão, até porque você sabe que todo ser humano faz algo para que alguém veja, né? Mas um dos motivos de todo esse esforço de mais de um ano, semanalmente, fazendo conteúdo aqui, repartindo amigos, né? Muitos amigos, tal. Muita gente já te conhece, das pessoas que me ouvem aqui. Mas também é registro, assim. É ter registro. Porque eu sei que se dar um pau no YouTube, vai ter que dar um pau no meu HD, na nuvem, porque isso tudo tá registrado na minha vida, nas minhas coisas. E eu sempre pensei assim, todo mundo tem uma mensagem. Todo mundo tem algo que carrega no coração e que se a gente tivesse uma última ou uma única oportunidade, a gente falaria sobre aquilo. E aí eu criei lá o quadro 2 minutos para o mundo, né? Que é aquela ideia fantasiosa. Já pensou se o mundo inteiro parasse para ouvir, mas também a gente não vale a pena ouvir 5 minutos, né? Pelo menos de mim. Então, dois acho que Deus vai assim, 2 minutos, Daniel. 2 minutos, acho que para não correr o risco de você falar abobrinha. Eu vou te dar 2 minutos para você falar com o mundo inteiro. Mas eu acho que isso faria com que a gente pensasse ou reduzisse aquilo que é mais genuíno no nosso coração. E eu não combino antes, justo não é para alguém se dar mal, não. Mas eu não combino, todo mundo reclama depois, mas eu não combino antes porque é um jeito da pessoa falar algo que flua do nosso coração. Então, e eu sempre termino com essa mensagem que é pastoral, é do coração. Então, queria que você repartisse assim, se Deus te desse essa oportunidade de falar com o mundo inteiro, mas também fosse só 2 minutos, o que você poderia falar? Eu tenho uma palavra, e você sabe bem. Claro. Quando os discípulos perguntaram para Jesus assim, como é que o mundo vai saber quem é Deus? E Jesus disse assim, na forma como vocês se amam, o mundo verá
que eu sou Deus, né? E isso quer dizer que se o mundo tem dificuldade em ver quem é o Senhor, é porque a nossa forma de amar ainda é muito frágil, não é inteira, ainda não traduz o que deveria traduzir. Então, eu creio que a unidade da igreja, e agora eu não estou falando unidade dos programas e das atividades e das conferências, mas eu estou falando de afeto, estou falando de amizade, estou falando de desenvolvimento intencional de amizades espirituais. Como o que a gente diz sobre o movimento mosaico, né? Um movimento relacional para a unidade, porque a gente entende que a unidade só é possível garantindo a sua diversidade se a relação for boa. Se a relação é ruim, a unidade tem que ser uniformidade, que aí tem que ser só entre iguais. Tudo igual. Mas se a relação é boa, nós conseguimos ter unidade na diversidade. Então na minha percepção, quando eu olho para esse texto bíblico de Jesus falando aos discípulos, eu entendo que a maior e melhor ferramenta evangelística que nós temos é o nosso amor uns pelos outros. Então, se eu pudesse deixar esse recado, seria: lute diligentemente pela unidade do Espírito, pela manutenção da unidade do Espírito. Esforce-se em desenvolver amizades intencionais com irmãos da sua própria igreja e de outras igrejas. Quebre os seus muros, aumente o trânsito, amplie a sua mesa, entre nessa dinâmica de amor diversa entre continentes, entre realidades de preferências eclesiásticas, porque é assim que Deus vai ser revelado, né? Que as pessoas vão perceber quem Deus é. Às vezes a gente fica pensando tanta estratégia e negligencia a forma como a gente se relaciona, se trata e insiste um com o outro, sendo que essa é a melhor estratégia. Na nossa amizade, o mundo vai ver quem Deus é, né? É isso. Show. Eu acho que é isso. Eu até ia falar sobre unidade com você, mas é um tema que a gente já falou tanto, deve ter muito registro por aí, é só a pessoa procurar na internet. Mas eu te agradeço, mano, porque por tudo, né, que você tem representado para nossa casa, para o nosso ministério, para o Brasil. Tanta gente se reúne lá, tantos amigos a gente tem em comum e aí você tem feito esse exercício até totalmente extra-denominacional. Muita gente tem navegado nesse universo por conta do esforço de fé que você e sua família têm feito aqui, fizeram e como vocês têm recebido a gente aqui. Então eu te agradeço todo mundo que está aí até agora e que a gente possa usufruir dessa bênção de experimentar, né? Quanto que Deus ensinou o seu povo, até no exílio e em tantas outras coisas. Jesus foi um peregrino e a gente tem que aprender muito sobre isso. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta ainda aqui em Portugal com mais conteúdo, muita conversa boa e muita coisa que creio que tem edificado no nosso coração. Sejamos uma bênção e até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu! Deus abençoe.